Então vamos ver um outro tipo de layout que é muito utilizado também, que é bem interessante. Eu vou até inserir mais dois botões aqui para a gente poder trabalhar. Independente de onde eu colocar, ele vai se ajustar, tá, de acordo com o tipo de layout que você esteja utilizando. Esse é o layout box. Vamos alterar aqui em definição de layout para nós podermos utilizar um layout que é o layout de grid, né? Esse layout da grade aqui, onde ele vai sempre manter a responsividade do seu layout. Posso aqui aumentar o tanto que for, que todos os objetos vão estar ocupando o mesmo tamanho, a mesma proporção, percebam aí, ó. Maravilha, né? Mas ele é um layout que serviria, por exemplo, para uma aplicação semelhante a uma calculadora, onde você tem múltiplos objetos ali, consegue dividir aqueles elementos dentro de uma grid ou dentro de uma tabela, né? E consegue definir quanto cada um vai ocupar dentro daquele exemplo. Vamos selecionar aqui a opção do Grid Layout e aqui então nós podemos definir, ó, quantas colunas serão, né? Vamos colocar, por exemplo, 2 colunas apenas, então ele vai ficar aqui com 2 colunas. E quantas linhas nós teremos? 2 linhas, olha como que ele vai dividir. Então eu tenho aqui 2 linhas e 3 colunas. Por que que ele dividiu como 3? Porque eu não tenho aqui, né, eu tenho 5 elementos, não teria como ele fazer 2 e 2. Então eu posso aqui, por exemplo, colocar mais, né, ajustando, por exemplo, 4 e 2 ou 4 e 3, que se eu não tiver elementos para dividir aquilo, ele não vai estruturar dessa forma. 3 linhas ainda ele conseguiu, mas ele teve que diminuir uma coluna. Então você vai ter que analisar a quantidade de elementos que você tem para conseguir separar e organizar da forma correta, né? Então aqui, por exemplo, poderia deixar 5 colunas e uma linha, né? E aí eu teria todos os objetos dessa forma. Ou poderia ser 5 linhas e uma coluna, ó. E aí eu teria os elementos estruturados dessa forma. Mas tem que ser uma divisão que possibilite inserir todos os elementos. Aqui ele tem as opções das lacunas também, horizontal e lacuna vertical, né? Mas nesse caso eu não tenho elemento suficiente para nós criarmos aqui também estas lacunas. Se você precisar de um outro tipo de organização, tem um outro layout também que é 100% responsivo, que é muito bom. Ele te dá 4 partes, que são os 4 lados, né? Parte superior, esquerda, direita e inferior, e mais a parte central. Então, um total de 5. Como que eu faço para estruturar esse layout? Vamos aqui, ó, com o botão direito. Deixa eu selecionar o Grid Layout aqui. Posso vir aqui, ó, se você não estiver conseguindo selecionar o fundo do frame, você vem com o botão direito sobre o nome do layout aqui no painel, definir layout e altera. Esse layout é o layout de borda, então cada borda passa a ser uma área, ó. Então eu tenho aqui um botão na 5, um outro botão na 2, um na 4, um na 3 e um central. E se eu executo, ele se mantém na mesma posição. Vamos ajustar aqui, olha lá, ó. Perfeito. E como que eu defino, por exemplo, onde vai ficar cada um dos elementos? Se eu selecionar aqui o botão 1, eu vou conseguir então ajustar esse botão em uma dessas posições dentro do meu frame, dentro do meu layout. Aqui ele vai me mostrar, ó, dependendo do tipo de layout que você esteja utilizando, né, a opção de direção. Então eu selecionei o botão, ele identificou que esse botão está dentro de um border layout e me deu a opção aqui, ó. Então esse é o botão 1. Se eu coloco ele, por exemplo, aqui, vamos colocar ele aqui em list, né? No caso aqui, eu já tenho um outro elemento que está lá. Então ele não conseguiu identificar essa informação. Vou selecionar o botão 5 e vou colocar o botão 5 na parte central. Pronto. Ok. Aí ele já ocupa aquela posição. Porque os elementos nesse tipo de layout, eles podem estar sobrepostos. Ele aceita elementos sobrepostos. Então eu consigo, por exemplo, ter o botão 2, que está aqui na parte superior. Ó, vamos selecionar ele em First. Eu consigo também ter ele no meio. Então eu tenho 2 objetos agora no centro, um sobre o outro. É claro que eu jamais vou fazer algo do tipo com os botões, tá? Eu poderia também não inserir aqui posição para ele, né? Eu posso deixar dessa forma aqui e eu teria aqui também como selecionar uma opção de inserir ele antes do objeto, não para botão, porque o botão vai ficar um em cima do outro, mas dependendo do tipo de objeto você consegue aí colocar ele antes ou depois, ou posso remover. Se eu não vou utilizar ele, por exemplo, eu seleciono o botão 2, pressiono Delete, ele sai. Quando aqui, por exemplo, sair o botão 3, os outros tomam a posição dele. Eu vou selecionar o botão 3 e deletar. Pronto. O botão 1 chegou até o final, o 5 também e o 4. Então, a estrutura dele ficou dessa forma. Com 2 objetos aqui nas laterais, né? Basta você selecionar ele aqui, você vai conseguir verificar qual tipo de posição ele está, o East,
né, que é leste à esquerda, e nós temos o outro aqui, que está nessa posição after aqui, ó, que poderia também ser, né, alocado aqui de outra forma. Ó. Leste, nós vamos ter todas as posições aqui, last e freeze, que é final e início, east aqui na direita, que vai ser o nosso lado oeste, e assim por diante. Então, essas configurações vocês conseguem aí adaptar dentro desses layouts.